Oi, eu sou o Gancho de Direita e esse aqui é o meu motovlog, o primeiro motovlog do Brasil feito só para falar de política. O assunto de hoje, como você já deve ter lido no título do vídeo, é sobre voto auditável. Eu uso a expressão voto auditável porque eu não gosto de usar a expressão voto impresso, porque voto impresso passa a ideia errada da coisa. Voto impresso dá a impressão que vai ter alguma coisa em papel para o eleitor levar. E é claro que o pessoal que quer continuar roubando nas eleições espalha por aí que o eleitor vai levar com ele o voto. Então todo mundo sabe que isso não vai acontecer, todo mundo sabe que isso é uma mentira, mas os caras espalham assim mesmo, porque na política vale tudo. Então eu prefiro usar a expressão voto auditável. O próprio Bolsonaro está usando muito a expressão voto impresso e o pessoal distorce. Então é melhor usar a expressão voto auditável. Aí, a parte de imprimir votos seria apenas uma característica do sistema auditável. Ele não seria a parte principal. Faz muita diferença na propaganda que você faz da coisa. Apesar que, vamos ser honestos, se a gente estivesse num país decente, não precisaria de propaganda para ter votos auditáveis. Isso aí deveria ser uma coisa por si só, que é um lance que muitas pessoas não entendem, que eu tenho muitas discussões por causa disso. O pessoal fala, mas não tem como, mas assim, você tiver uma fraude, você precisa comprovar para mostrar que o sistema é inseguro. Não, meu amigo, o simples fato de eu não conseguir comprovar que o sistema é inseguro ou é seguro já é uma fraude por si só. Eu não pedi nenhum tipo de voto eletrônico. Por mim, eu teria continuado votando em cédulas. Então, se me for imposto pelo Fernando Henrique a porcaria das urnas eletrônicas, então o TSE que prove que as urnas deles são seguras. Eles não têm que impor o negócio e depois falar, não, é seguro porque eu tô falando que é seguro. É ruim, meu amigo. Não, aliás, quem tá garantindo a segurança das urnas agora é o Barroso. Olha, amigo, não leva mal não, mas cara, eu não compraria nem um carro usado barato do Barroso. Quanto mais aceitar que ele determine coisas sobre o meu voto. Se o Barroso dá a garantia de que o sistema é seguro, já é mais que suficiente para mim para considerar o sistema inseguro. Acredite ou não. Mas o problema não é esse, é como eu disse, se você não consegue afirmar se teve ou não fraude, isso já é uma fraude por si só. É isso que as pessoas não entendem. Elas querem que a gente aponte alguma fraude, mas eu não tenho como apontar fraude, isso por si só está errado. Você precisaria de um sistema auditável, você precisa de um sistema que você possa dizer se tem um defeito ou não. Agora você tem um computador, né, de votar, que não tem auditoria nenhuma, que manda os votos para uma centralização de apuração a portas fechadas. Cara, isso aí tá totalmente errado. E cá entre nós, eu não bato nessa tecla faz pouco tempo. Desde os anos 90, quando entrou as maquininhas de votar, eu já era contra. Por causa disso, você não tem nenhum tipo de auditoria. Se é um sistema informático, pode ser hackeado. Isso aí vale para qualquer sistema informático, não é só para a urna eletrônica. Agora, os caras falam, a urna é inviolável. A urna talvez, mas e o sistema de totalização? E também a gente não sabe se é violável, se é inviolável, não tem como auditar o sistema. Num país decente, você já teria o voto junto. Aliás, vamos considerar, né? Que países vocês conhecem, tirando Venezuela, por exemplo, que vota com urna eletrônica? Começa daí, né? Nossa, que paísinho maravilhoso, né? Venezuela. Eles votam com urna eletrônica. Eles votam, não sei, né? Deixa eu ir posicionando o carro aqui. Então, eu não sei se a Venezuela vota, né? Eu acho que foi o Lenin que disse, né? Que quem decide, quem vota, não decide nada. Quem decide é quem conta os votos, né? Eu vou te falar, viu? Eu acho que não foi o Lenin, mas agora eu não tô lembrando de cabeça.
Não sou muito bom em coisas de esquerdista. Mas, então, você conhece outros países que votam com urna eletrônica? Não, né? Porque provavelmente não é seguro. Tem uma outra coisa que eu acho muito engraçado. O pessoal falando, vocês estão reclamando que teve fraude na eleição americana, mas lá o voto é em papel. Cara, eles sabem que teve fraude porque o voto é em papel. Porque se fosse votinho em maquininha de votar, ninguém saberia que teve fraude. Este é todo o problema da coisa. Deixa eu passar aqui, banquinhozinho. Se você não tem um comprovante físico, fica difícil. É para isso que existe o extrato bancário, né? Senão o banco fala o que tem qualquer valor lá na sua conta e você tem que acreditar. Não é assim que funciona. Com o voto é a mesma coisa. Você precisa de um comprovante físico. Como eu disse, eu estou evitando usar o termo impresso, porque as pessoas de má fé que são contra a lisura e que são contra a transparência nas eleições, elas ficam falando como se o voto fosse seu ditado. Não, é mó barato também. Uma coisa muito louca que você vê é que o Barroso é contra o voto impresso porque ele considera que pode ter fraude. Tá, mas o mesmo Barroso é a favor da votação por celular. Votação por celular, pra mim, como é que chama? Votação pelo correio do Biden atualmente. Que morto votou, nego que não votava mais votou, nego votou 2 vezes, foi um relaxo na eleição americana, porque por causa do vírus conveniente, o pessoal resolveu que dava pra votar pelo correio. Olha a caca que deu, cara, tá mó briga. E isso porque o voto é impresso. Agora já pensou se fosse pelo celular? Quem é que vai confirmar? Sempre lembrando que, por exemplo, essa eleição ninguém pode afirmar que teve fraude, não pode afirmar que não teve também. Mas, se você parar pra pensar, você vai ver que bolos e Covas no segundo turno em São Paulo não faz muito sentido. Então, se você parar pra pensar, você vê que é estranho. Embora eu tenha que admitir que, mano, colocar Russomano como opção também não foi a coisa mais legal do mundo, né? Porque, convenhamos, o Russomano é antipático, o Russomano é um parlamentar dos mais bravateiros que tem. O Russomano não é um cara simpático, eu não acho ele nem um pouco simpático, enfim. Eu não sei se teve fraude, mas o problema é que o ponto de partida também foi muito ruim, cara. O candidato era ruim, essa é a verdade. O Russomano não era um bom candidato. E outra, o Bolsonaro só foi dar apoio pro Russomano nos 48 do segundo tempo também. Pô, não dá tempo nem de assimilar nada. Então, quer dizer, o povo já fez tudo errado. Abrindo caminho. A única maneira, neste instante, de evitar manipulação eleitoral é o seu candidato ter muito voto em tudo que é pesquisa, em tudo que é coisa. Tem que parecer que ele tem muito voto, que foi o que aconteceu com o Bolsonaro em 2018. Eu acredito, e ele também, que ele só não foi garfado porque ele tinha muito voto, estava muito evidente que ele tinha esses votos. Então, foi por isso que não manipularam. Agora, você bota um cara meia boca, que nem o Russomano da vida, só abre espaço para os caras manipular voto e depois falar que não pegou nada. Não é que eu esteja afirmando que a eleição de São Paulo foi roubada. Como eu disse, eu acho o Russomano um candidato péssimo. Mas, se quisessem roubar, tinha oportunidade, justamente porque o candidato é péssimo. Se o seu candidato não está bom o suficiente, você não tem aquela margem de votos para frente que dificulta a manipulação. Fica fácil, né? Neguinho morder uns votinhos aí, morder algumas dezenas de milhares de votinhos seus, se você não tem um bom candidato. Agora, se você tem um candidato bom pra caramba, os caras nem tem como morder tanto voto. Então esse é o caso. O problema é que não dá pra sair com um candidato, ganhando o tempo todo. A gente não vai sempre ter candidatos disparados na frente, como já provou o Russomano, né? Então, para isso, precisa ter um voto auditável, para você ter certeza que você votou mesmo. Porque hoje em dia, o que acontece? Você vai lá, digita o número do seu candidato, aperta, confirma, a urna dá um assobiozinho dela lá, e você não sabe para onde seu voto vai. Seu voto vai para um limbo de informática, você não sabe direito para onde seu voto foi. E é o seguinte, se você votou em A
e de repente seu voto caiu para B, você não vai saber, não tem como. Esse é um problema. E assim, eu não vejo também porque qualquer pessoa minimamente bem intencionada iria contra um voto auditável. Agora, gente que está interessado em sacanear as eleições, aí é só alegria, né? O Brasil não pode ficar com o voto no limbo assim. Essa é a verdade. Porque o que acontece? Na minha opinião, a esquerda já percebeu que no voto mesmo eles não ganham, cara. No voto eles não ganham. Tá provado aí. Olha, tô falando da extrema esquerda também nesse caso, né? Porque, por exemplo, o Boulos perdeu pro Bruno Covas. Bruno Covas é um candidato ridículo. Mas só para avisar, o Bruno Covas é de esquerda, tá? Ele é do PSDB também. Uma esquerda perdeu para outra. Mas você vê, por exemplo, a esquerda radical, que é o Boulos, perdeu para a esquerda limpinha, que é o Covas. Entendeu? O pessoal sempre, a tendência do eleitor, quando já deu caca, quando já deu tudo errado, é sempre votar no menos esquerdista. Então o que acontece? Quanto menos esquerdista o cara, melhor. O eleitor sempre vota no menos esquerdista. Quem é aqueles esquerdistas mais radicais, eles já perceberam que eles estão numa roubada. Cara, eles não ganham no voto. E outra coisa, o Barroso mesmo é um esquerdista. Então, como é que eu vou confiar num cara desses, mano? Não dá pra confiar. Então, o objetivo é que os votos possam ser auditados depois. O sistema auditável, que é um sistema com impressão, ele é genial, porque você imprime numa impressora do lado da urna, aparece no visor o que você imprimiu e cai dentro de uma outra urna. Só que esse voto, ele é impresso, ele tem uma comprovação visual. Isso aí vai para ser usado, no caso, de recontagens. Tem uma outra coisa muito interessante também. O Barroso fala que não é bom colocar um sistema auditável porque todo mundo vai pedir recontagem. Amigo, que peça, cara? Ué, então quer dizer que para acelerar as eleições, você não vai ter confiança no resultado? Pô, eu prefiro que as eleições demorem mais, que as apurações demorem mais, mas que eu saiba que quem ganhou, ganhou. Oxi, presta essa, adianta muito. Tipo, tá bom, nos Estados Unidos você leva 2 semanas para saber se o cara ganhou para presidente, ou até um mês às vezes. Por outro lado, no Brasil, você leva 2 horas, só que você não sabe se o cara ganhou mesmo. Legal isso, né? Desculpa aí, mas nesse caso aqui, eu acho que o importante é você ter certeza, não você ter velocidade. O fato é que, em 2022, o presidente do do TSE, vai ser o Alexandre de Moraes, nosso querido caçador de direitistas. E o Alexandre de Moraes também, nem preciso dizer que também é indicado dos tucanos. Para mim, o PSDB é o partido mais perigoso do Brasil. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Eu vou deixar para falar sobre isso no outro vídeo. Os tucanos são muitíssimo perigosos, na minha opinião. E os tucanos indicaram, por meio do Temer, o Alexandre de Moraes, que é o caçador o caçador de direitistas. Eu não sei se vocês perceberam, e isso para você ter uma ideia. Os 2 piores ministros do Supremo, que são o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, eles foram indicados pelo PSDB. Eles tiveram uma forte influência do PSDB da indicação. Curiosamente, são os caras que mais trabalham pela esquerda. Já pararam para pensar nisso? Vocês nunca viram, né? Os ministros indicados pelo PT, eles não são tão tão dedicados à causa quanto os ministros indicados pelo PSDB. Já parou para ver isso? Incrível, né? Então, é por essas e outras que eu falo que o PSDB é o partido mais perigoso do país. Mas o ministro atual, preciso encerrar logo que já estou chegando, o ministro atual, o presidente do TSE em 2022, vai ser o Alexandre de Moraes. Cara, não dá para fazer eleições com esse cara na frente sem ter voto auditável. Já foi uma tragédia hoje em dia com o Barroso. O que você acha que eles vão fazer? Provavelmente o nego vai manipular as pesquisas e depois vai confirmar na urna a manipulação. Então, é importante que a gente resolva logo essa questão do voto auditável. Eu provavelmente ainda vou voltar nisso em outros vídeos, mas agora eu vou encerrar, porque eu estou chegando onde eu tenho que chegar. Eu não quero dar uma goela para onde eu estou indo. Para quem gostou, dá um like aí no canal, inscreva-se e logo tem mais vídeo. Um abraço aí, obrigado para quem assistiu, hein?